Olá, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Praça Seca 32 é o nosso endereço. O templo da igreja fica em frente à estação do BRT da Praça Seca. Se você quiser vir aqui, nossos cultos ocorrem aos domingos às 9 horas da manhã, no culto da manhã, e também na parte da noite, às 19 horas também aos domingos. E às quartas-feiras nós temos nosso culto de oração às 20 horas aqui. A Escola Bíblica Dominical presencial funciona todo domingo, depois do culto da manhã, às 10h30, nós temos também nossas classes de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui nessa live falando para você do livro da Escola Bíblica Dominical, falando sobre o livro de Neemias. Na verdade, nossos estudos focam em dois livros, Esdras e Neemias, e você sabe que os dois livros na Bíblia hebraica formam um único livro, mas agora nós já estamos na parte de Neemias, e mais da metade do livro nós já percorremos. Se você quiser, você pode voltar às outras lições que estão aí no site da igreja, e você pode passear por todo o site da igreja, ouvir as mensagens, ouvir as reflexões e também todas as lições da Escola Bíblica Dominical. Como nós fazemos normalmente, a gente faz uma oração e começa a lição, mas antes da oração tem que pedir para você, mais uma vez, dê o seu like aí, dizendo que está assistindo essa classe. Se você quiser fazer algum comentário também, nós vamos ficar muito felizes e daremos o retorno mais breve possível para você. Então, depois do like, abaixe sua cabeça e vamos falar junto. Fale junto comigo com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de abrirmos a tua palavra e aprendermos a tua revelação, que é progressiva. Mas, ó Deus, que o Senhor possa também se revelar a nós através da tua palavra, é o que nós te pedimos. E nós pedimos confiados no nome de Jesus. Amém. Ok, nós estamos agora no capítulo 6 do livro de Neemias, e eu também preciso afirmar uma coisa para você que eu acho muito interessante. A Bíblia hebraica se subdivide em 3 partes, né? Nosso Antigo Testamento se subdivide em 5 partes, que são os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Mas a Bíblia hebraica só se divide em 3, lei, escritos e proféticos. A lei, você sabe que são as regras de como a pessoa deve se comportar. Os proféticos são aquelas pessoas, especialmente os homens, que eram usados por Deus e usam a expressão "assim diz o Senhor". Quando eles usam esse jargão "assim diz o Senhor", eles são o próprio canal de Deus para o povo. Na verdade, é a voz de Deus que chega até o povo através dos profetas. E qual é a visão dos profetas? Eles olham o que está acontecendo à sua volta, conhecem muito bem a palavra e conhecem muito bem o Senhor das leis, e eles falam: se vocês fizerem isso, vai dar certo. Se fizerem, continuarem fazendo o que vocês estão executando, vocês vão se dar mal. Era um aviso prévio do que iria acontecer se continuassem nos caminhos errados. E o profeta era alguém que não tinha necessariamente linhagem real, podia ser qualquer um do povo. Então, você tem as leis, você tem os profetas, e depois dos profetas, em importância, você tem os escritos. Para que serviam os escritos? Os escritos serviam para ensinar as pessoas a viverem. Quais são os livros que estão relacionados nos escritos? Bem, você tem os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, sabedoria, livros de sabedoria. Você também tem livros como Esdras, Neemias, Ester, que não são proféticos e não são leis. Também tem o livro de Daniel. Mas você tem não são profetas e nem são leis.
eles são ensinos para a nossa vida. Por que eu estou falando tudo isso para você? Para que você entenda que o que está escrito aqui no livro de Neemias é ensino de Deus direto para eu e você aprendermos a viver, a encarar a vida. Por isso, tenho falado aqui e repito agora, Neemias é um case de sucesso administrativo, porque ele é um homem temente a Deus, que cuida das questões administrativas do povo. Você sabe que no retorno, porque eles estavam no cativeiro babilônico lá, a Babilônia foi dominada pela Pérsia, e quando foi dominada pela Pérsia, o rei persa vai fazer um decreto mandando de volta todos os povos que estavam subjugados para a Babilônia. Por quê? O rei persa era bonzinho? Não, porque a política da Pérsia passou a ser: cobram os impostos, eles voltam e eles fazem o templo deles, reconstroem as casas deles, mas continuam subjugados aqui ao Império Persa, pagando impostos. Então, dentre esses povos, coincidência divina, o profeta Jeremias falou que eles iam passar 70 anos no cativeiro e depois, quando o rei Ciro decreta, então, completa os 70 anos, eles voltam para Jerusalém. A história de Esdras é a história do retorno depois, Esdras capítulo 1, Ciro faz o decreto, eles voltam com Zorobabel. Zorobabel é o primeiro grande personagem do livro de Esdras. E qual era a função de Zorobabel? A função de Zorobabel era reconstruir o templo, porque a identidade do povo judeu era o templo em Jerusalém. Ele, tantas idas e vindas, aí você tem que voltar aos vídeos lá, eu não vou voltar a falar sobre isso. Ele reconstrói o templo. Depois de Zorobabel, entra um grande outro personagem que também vem para ajudar, que é Esdras. Esdras já não vai mais construir nada de concreto. Esdras vai reconstituir a identidade daquele povo. Não bastava construir as paredes, era necessário voltar às leis, voltar aos ensinamentos que a Torá determinava. Então, Zorobabel reconstrói o templo e Esdras vai reconstruir a identidade dos judeus. Numa terceira leva vem Neemias. O que Neemias era? Neemias era um copeiro aqui na Pérsia, fica sabendo do templo reconstruído, fica sabendo da reconstrução da identidade dos judeus, mas fica também sabendo que os muros em volta da cidade estavam destruídos. E ele sente no coração o desejo de voltar e contribuir, mais do que contribuir, de ser usado por Deus para reconstruir os muros e edificar de uma vez por todas aquela cidade de Jerusalém. Então, entenderam, né? Zorobabel, Esdras e Neemias. E Neemias, a gente viu desde o capítulo 1, Neemias, a chamada de Neemias, a forma como ele administra, a forma como ele chega na cidade, não conta nada para ninguém, dá a volta na cidade, vê o que ele tem que fazer, a maneira como ele divide as tarefas e o povo vai trabalhando, construindo. Depois ele sofre muita perseguição e, baseado nessa perseguição, ele monta uma estratégia. O povo tinha que estar com a arma numa mão e com a enxada, a colher de pedreiro na outra, e eles conseguiram, então, desenvolver aquela construção dos muros e começaram a fazer isso. Na lição passada, no encontro passado, nós vimos que, além dessas pressões externas, tinha uma pressão interna também de injustiça social, de afastamento da legalidade e do exemplo que era o povo de Deus. O povo de Deus é íntegro, é justo, é correto e é equânime na forma de tratar os seus irmãos. E Neemias também consegue isso. Mas o que você acha que aconteceu com as pessoas que estavam à sua volta? Os samaritanos, os árabes,
as pessoas que estavam à volta ficaram muito incomodados, porque aquele povo era um povo massacrado, e agora eles estavam se reerguendo. Veja, o capítulo 6 do livro de Neemias vai deixar isso muito claro. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tinha colocado as portas nos seus lugares. Eles mandaram, então os inimigos já viram que não dava para fazer pressão para o povo, porque o povo falava para Neemias e Neemias enfrentou aquela dificuldade da pressão em cima do povo com muita sabedoria e gerindo muito bem isso. Bem, se eles não conseguiram, por 2 vezes tentaram massacrar Neemias falando mal dele para o povo e tudo mais, viram que não deu certo isso, e agora no capítulo 6 eles vão investir em cima do próprio Neemias. Eles vão não apenas cercar Neemias, mas vão direto a Neemias. Vejam no capítulo 6, esses inimigos mandam uma mensagem para Neemias e dizem assim: venha, vamos nos encontrar num dos povoados, na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei mensageiros com esta resposta. Aqui, no capítulo 6, a gente vê um fruto do Espírito que a gente só vai ver revelado no Novo Testamento, muito claro na vida desse líder chamado Neemias. É o discernimento espiritual. Ele percebe que estão tramando contra ele. Ele não cai na armadilha. Ele não morde a isca daquele anzol malvado. O que é o discernimento? O discernimento é esse bom senso de perceber quando a pessoa está com boas intenções ou má intenções. É uma aula para mim disso aqui de vida, porque às vezes nós somos muito puros, muito fracos e muito ingênuos. Há que ter o que a Bíblia nos ensina de sermos prudentes e mansos. Neemias é uma aula de vida para nós, porque Neemias, ele percebe que tem uma estratégia maldosa por cima daquele convite que parece interessante. Vem aqui, vamos comer, tomar um cafezinho juntos e tal. O que Neemias... Dá uma olhadinha, por favor, na sua Bíblia, Neemias, no capítulo 6, quando eles fazem o convite, Neemias vai falar assim: eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Verso 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Acho sensacional a resposta de Neemias. Não sei se você concorda comigo, mas a resposta é: estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque para a obra? E por que eu vou me encontrar com vocês? Então, acho que Neemias conhecia aquela musiquinha dos nossos tempos. Porque parou porque ele não vai sair de lá, de parar a tarefa, para ficar conversando com o inimigo, ver o que o cara quer tramar. E eles não fizeram o convite apenas uma vez. Dá uma olhada no texto bíblico aí, você vai ver que Neemias dá essa resposta e eles ainda por 4 vezes tentam arrumar: vamos fazer um churrasco, vamos fazer um salgadinho, vem aqui, vamos só conversar. Neemias só fala: não, estou executando uma tarefa muito importante e não posso me rebaixar, descer para me ocupar com isso. Acho uma beleza na palavra de Deus extraordinária. Isso é muito discernimento. E como é que você consegue discernimento? 3 dicas que a gente encontra na palavra de Deus. A primeira coisa é para você ter um discernimento espiritual, você tem que conhecer o caráter de Deus. Porque quando você conhece o caráter de Deus, você sabe o que é bom e o que não é. E quando você tem um caráter de Deus, parecido com Deus, você
se aproxima dele, se aproximando de Deus, a sabedoria divina vem de brinde, né? A sabedoria divina vem como um presente do Senhor. Mas como é que você vai conseguir isso? Só conhecendo as Escrituras, só conhecendo essas tramas, só conhecendo essas histórias, só conhecendo o caráter de Deus, e você vai conhecer o caráter de Deus que é revelado nas Escrituras. Então, a primeira coisa para você atingir esse nível de discernimento espiritual, você tem que conhecer as Escrituras. A segunda coisa que é fundamental nisso tudo, como diz Hebreus no capítulo 5, é necessário ter uma maturidade espiritual. O que eu quero dizer com isso? Discernimento vem com vivência, com bom senso, como diz Provérbios, você vai começando a perceber as coisas à sua volta e vai acumulando conhecimento, e isso vai te dar maturidade espiritual. E, finalmente, depois que você tem pleno conhecimento da palavra, que você já tem uma vivência e uma experiência com essa palavra, não é só ler, mas entender e apreender o que a palavra está te ensinando, você começa a perceber que o discernimento é um dom que o Espírito Santo vai dar a você para que você enfrente as dificuldades. Neemias, então, não foi a nenhuma das vezes. Veja na sua Bíblia aí, no verso 4 do capítulo 6, na minha Bíblia está dizendo assim, essa versão NVI, capítulo 6, verso 4. Eles mandaram 4 vezes as mesmas mensagens e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Estou executando uma obra grande, não posso parar. Então, verso 5, na 5ª vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha uma carta aberta e nela estava escrito. Agora, na 5ª vez, a estratégia é outra. A estratégia é da mentira, é da calúnia. Eles começam a falar para todas as pessoas mal de Neemias. Vejam o que eles falam. A carta aberta diz assim: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eles fazem uma carta aberta e falam mal de Neemias. O que vocês acham que Neemias falou? Como é que você se comporta quando começam a falar mal de você pelas costas, sem ter nenhum tipo de prova, sem ter nenhum tipo de critério, simplesmente porque acham? E se você olhar o texto, vai dizer, até Gesem está dizendo isso. Gesem era o árabe, era outro inimigo de Neemias. Neemias é lacônico, ele é direto e ele é duro no falar. Ele fala assim, é mentira, é uma calúnia e eu vou continuar fazendo a obra. Isso é um fake news que vocês estão mandando para cima de mim. Neemias não queria ser rei, coisa nenhuma, ele estava administrando e eles queriam disseminar, então, a fofoca falando mal de Neemias. Eles começam a atacar a pessoa de Neemias. É muito curioso como eles fazem a trama. Aqui no capítulo 6 tem muita dessas tramas. Se você for olhar, a partir do versículo 12, aparece um irmão na fé, um judeu chamado Semaías. Semaías também fica com medo, é um dos líderes, amigo de Neemias. Ele está com medo, Neemias vai visitá-lo e vai falar, o que está acontecendo contigo? Aí Semaías começa a falar, eles vão nos matar, vamos fugir para o templo. No templo nós vamos ficar
seguros no templo, eles não vão poder nos atacar. Neemias, com muito discernimento, começa a perceber que Semaías estava sendo usado pelos seus inimigos, ensinando, incitando Neemias a ir contra os valores do reino. Por que isso? Porque era tarefa de sacerdote ficar dentro do templo. Por que ele ia se esconder no templo? Ele ia se esconder no templo para fazer isso, ele ia quebrar uma determinação da lei divina. E olha a resposta extraordinária que Neemias vai falar com ele. Versículo 10, essa história. Vamos nos encontrar, vamos se esconder a portas fechadas, estão querendo matar você e vão vir à noite. Todavia, verso 11 do capítulo 6, Neemias vai dizer, todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Olha que aula emocionante essa daqui de Neemias. Neemias, como falei na lição passada, Neemias era um homem muito íntegro. Isso aqui me lembra o episódio de Daniel, lá no cativeiro babilônico, já sobre o Império Persa, ele é jogado na cova dos leões. Por que ele é jogado na cova dos leões? Não é só ele jogado na cova dos leões, porque eles não tinham de que acusar Daniel. Então procuraram alguma coisa na vida de Daniel, não encontraram nada, e já que não encontraram nada, eles vão pedir ao rei para fazer uma regra para não devotarem a ninguém. E aí Daniel costumava orar 3 vezes ao dia, então eles falaram, olha, ele desobedeceu você, senhor rei. E o rei ficou tão desgostoso com isso, porque eles não achavam nada na vida do Daniel. Aqui a mesma coisa, eles não achavam nada na vida de Neemias que o desonrasse. E agora usam Semaías para seduzir Neemias a se esconder, a fugir, a se acolher no templo, e Neemias não entra na conversa dele e fala, eu sou homem para isso? Ô, rapaz, não vou fugir não vou fugir. E aí a gente termina o capítulo 6, como todo o livro mostrou até agora. Neemias é um homem de oração. Se você for olhar a forma como Neemias encara isso, ele encara com muito cuidado. Veja o versículo 15 em diante. O muro ficou pronto no 25º dia de Eú, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E aí você vai ver que Neemias é um cara extraordinário. Ele orou por 4 meses, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 2, 120 dias de oração para começar o trabalho. E a obra levou 1 mês e meio. 52 dias a obra ficou pronta. Está aqui no versículo 15 do capítulo 6. Neemias é ou não é um homem de oração? Muitas vezes a gente erra porque a gente ora pouco. A gente precisa orar mais. Quando os vizinhos perceberam o que tinha sido feito, eles ficaram admirados e tiveram que admitir, essa é uma obra feita com a ajuda
e com a mão de Deus. A obra é completa? Não, não se iluda, porque a vitória não está ainda toda feita, não está toda completa, mas a grande tarefa de Neemias está concluída aqui no capítulo 6. Ele termina a obra, termina as portas, termina a construção dos muros. Mas será o que vai acontecer? Aí eu vou convidar você para vir nas próximas lições e entender a outra dimensão do livro de Neemias. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitórias na presença do Senhor. Lembre-se sempre, a oração é algo que não move o coração de Deus, mas é algo que nos leva para próximo dele, ficarmos próximos dele e termos intimidade com o Senhor. Leitura da Bíblia e oração. Boa semana. Deus te abençoe.